CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Bom dia! Hoje é sábado, 3 de junho de 2023 e está no ar o seu programa CBN Agro Maceió. Um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias, essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. CBN Agro Maceió, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Tem a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo o seu test drive, tá bom? CBN Agro. E a nossa conversa de hoje vai ser com o superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, em Alagoas, o Bruno Barros. E a gente vai conversar sobre a importância da CONAB para o agricultor e as ações da CONAB e sua importância para a população. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo CBN Agro Maceió, todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Equipe técnica da DEAL realiza trabalho de campo para combater o mofo azul do tabaco. Brasil detecta mais casos de influenza aviária. Governo do Estado cria força-tarefa e define plano de ações com orientações sobre como a população deve proceder ao encontrar aves silvestres marítimas caídas vivas ou mortas. Governo de Alagoas cria programa de apoio à industrialização e ao fomento da produção do arroz. Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, esteve reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar dos recursos que serão disponibilizados para o Plano Safra 2023-2024. Catar suspende o embargo de compra de carne bovina brasileira. Cotonicultores baianos preveem uma grande produção de algodão na safra 2023. E foi assinado na última quarta-feira, dia 31, pelo governador Paulo Dantas e o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Fernando Torinho, o termo de cooperação para a execução do Programa Rural Legal. Produção de feijão se mantém, mesmo sendo plantada em menor área. CBN Agro. E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com o superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o Bruno Barros e Alice da Silva. E a gente vai conversar sobre a importância da CONAB para o agricultor e as ações da CONAB e sua importância para a população. Bom dia, Bruno, tudo bom? Bom dia Marcos, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no seu programa, para conversarmos um pouco, com os ouvintes a respeito das ações que a CONAB desempenha aqui no nosso estado. Bem, Bruno, primeiro, todo mundo já ouviu falar em CONAB, mas o que é que vem a ser a CONAB? Qual a função da CONAB? Olha, a CONAB é a Companhia Nacional de Abastecimento, Ela é a fusão de 3 estatais, a Cobal, a Cibrasem e a CFP. Elas foram fundidas em 90, por uma lei 8.029, entrando em execução a partir de 91, desempenhando algumas funções correlatas a essas 3 estatais, com funções na parte de abastecimento, na parte de distribuição e também nas questões de políticas agropecuárias do nosso país.
Eu lembro quando eu era menor, pequenininho, vamos dizer assim, né? Eu ia para a feira aqui de Bebedouro com a minha tia e tinha aquela carreta com o nome Cobal. Era o quê? Ali era um supermercado para as pessoas de baixa renda. E a Cobal também fazia essa atribuição de proporcionar às pessoas com uma renda menor comprar produtos com um preço também mais em conta. Isso mesmo, né? A Cobal, naquele período, né, anterior, dos anos 90, ela tinha essa função, esse papel importantíssimo, né, de proporcionar aos pequenos varejistas, não só de Maceió, mas de todo o estado de Alagoas e também das regiões do Brasil onde ela tinha participação, né, essa oportunidade, porque muitas vezes não se tinha nos interiores, por exemplo, distribuidores, como nós temos hoje na região de Arapiraca, na região de Santana do Ipanema, de Palmeira dos Índios. Então, a Conab, a Cobal, melhor dizendo, na época, para facilitar, para que o pequeno varejista dessas localidades tivesse uma concorrência digna e uma concorrência equivalente, ela tinha suas carretas volantes para comercializar os produtos que abasteciam não apenas a Cobal, mas também todas as unidades varejistas do nosso estado. E hoje com a Conab, essa importância desse órgão aumentou e muito, porque se trabalha inclusive com a expectativa de uma safra, né, com tantos milhões de toneladas. Então, como é realizado essa compra, já que a Conab também compra, né, essa produção para a formação do estoque público, para garantir esse estoque público? Olha, a compra do estoque público, né, passa por levantamento de informações agropecuárias no âmbito das superintendências regionais e também a nível nacional. Aqui eu vou dar o exemplo aqui de Alagoas, né, quando ocorreram, né, baixas nos preços, por exemplo, da farinha de mandioca, a Conab interviu no mercado local para que pudesse comprar essa produção excedente no preço mínimo, que também existem os boletins periódicos que a Conab promove dentro da sua plataforma digital. E aí, com essa compra, favorece o agricultor a garantia de um preço justo e também, em contrapartida, essa produção excedente, a Conab vai armazenar em diversos galpões ou armazéns espalhados pelo Brasil, a fim de que possa também combater a insegurança alimentar naquelas localidades. Então ela dá a garantia ao produtor de um preço mínimo, aquele preço justo, para evitar o atravessador, porque geralmente antes quem ganhava era só o atravessador, ele comprava um preço às vezes até muito abaixo do preço de produção e vendia o dobro ou o triplo do preço e só quem ganhava. Então a Conab veio, garante o preço mínimo e ao mesmo tempo, né, garante o estoque para manter o preço também competitivo no mercado. Com certeza, e também fora as políticas públicas de combate à insegurança alimentar, ao exemplo do programa Alimenta Brasil, que para muitos ouvintes, né, pode se conhecer como o Programa de Aquisição de Alimentos, ou antigo PAA. Então, o Alimenta Brasil, ele passa a ser regional, né? Cada Conab de cada estado ela tem a sua política, ou é uma política única, voltada para todo o público? Olha, é uma política nacional, né? Uma lei federal, mas que em cada Conab, em cada superintendência regional, existem as tratativas, não é, de comercialização, de compra da produção através de associações ou cooperativas de agricultores familiares, a exemplo da política de compra com doação simultânea, que é uma das modalidades do Alimenta Brasil, né, restando também a parte do PAA Leite, que aqui no nosso estado tem conhecido como PAA Leite, mas também o programa Alimenta Brasil Leite, formação de estoque da agricultura familiar. Então a Conab tem vários leques de possibilidades dentro do programa Alimenta Brasil para que favoreça o pequeno agricultor e também contribua na política de promoção de combate à insegurança alimentar. Então ela serve também para o agricultor e, vamos dizer assim, para o pequeno pecuarista? Sim, o pequeno pecuarista também é muito beneficiado com as políticas da Conab, a exemplo do programa Venda em Balcão, né, o ProVB, que é um programa que a gente possibilita ao pequeno criador, desde que ele esteja amparado na legislação vigente, a compra do milho em balcão com preço de atacado. Por que a Conab possibilita essa compra? Porque muitas vezes os grandes pecuaristas do país compram milho ou farelo de soja diretamente na Bolsa de Valores. Então a Conab, por ter esse papel, essa função social de amparar os pequenos criadores e os pequenos agricultores, a gente tem esse papel de fomentar um preço justo para esses pequenos criadores, a fim de que ele possa comercializar os seus produtos de origem animal de maneira mais equânime. Então você menciona que a Conab, né, ela trabalha proporcionando a venda de produtos para
o criador, o agricultor e também aquelas pessoas de baixa renda e inclusive a distribuição para a área social? Sim, inclusive nós temos parcerias, né, com outros órgãos, a exemplo da FUNAI, não é? A exemplo do Ministério da Cidadania, que nós executamos atividades voltadas à distribuição de cestas básicas, quando a Conab ela é demandada. Não é? Também temos ações voltadas para leilões, a exemplo da plataforma Leilão para Você, que é uma plataforma digital, né, de leilões que a Conab, junto com a Bolsa de Valores, ela proporciona às empresas, cooperativas, associações a comprarem, venderem ou trocarem insumos, máquinas, implementos que possam favorecer na produção rural dessas partes integrantes. Você mencionou a venda do milho, a compra do milho pelo agricultor, né? Então, como é que esse pequeno agricultor, o médio agricultor que está ouvindo a gente, ele pode comprar esse milho, que quer queira ou quer não, é um produto, né, que é essencial à vida de qualquer produtor, de uma forma geral. Esse milho da Conab com aquele preço, né, um preço mais em conta, vamos dizer assim. Olha, o agricultor, o pequeno criador, melhor dizendo, ele pode procurar a Superintendência Regional aqui em Alagoas, que fica localizado no centro de Maceió, como também poderá procurar as 2 unidades armazenadoras, uma localizada no município de Palmeira dos Índios e a outra localizada no bairro de Bebedouro, aqui em Maceió. Né? Lá, entrando em contato com os gerentes das unidades e aqui na Superintendência conosco, a gente informará para o pequeno criador a importância dele levar o documento de identidade com foto, né, com seu CPF, seu RG, assim como um documento que comprove a posse da terra pela qual ele trabalha. Então vamos lá, um contrato de comodato, de arrendamento, o registro da terra, são exemplos, o ITR, não é? Declaração de aptidão ao Pronaf ou o cadastro da agricultura familiar, que agora está entrando em vigor, não é? Junto também com a ficha sanitária da DEAL. Por que a ficha sanitária da DEAL? Porque lá vai comprovar de fato a quantidade de animais que aquele criador possui, a fim de que, juntando esses documentos, o técnico da Conab, quando for elaborar o cadastro para a venda do milho, ele vai calcular de acordo com a quantidade de animais que o pequeno criador possui. Você mencionou a compra direta da agricultura familiar. Quem pode participar para poder ter essa garantia da compra direta? Olha, a compra da agricultura familiar, a compra direta, não é? Ela ocorre em situações em que, como eu havia mencionado anteriormente, em situações em que existe um excedente produtivo no estado, na região. Né? Como eu falei, a questão da farinha de mandioca, quando a farinha ou qualquer outro produto que esteja elencado dentro da legislação vigente da compra direta, o agricultor, a Conab intervindo, logicamente, através da análise técnica na região, constatando os preços, constatando a realidade daquele agricultor, a Superintendência Regional emite um comunicado para a matriz em Brasília, solicitando recursos orçamentários para adquirir essa produção excedente. A partir daí, a gente vai analisar o perfil dos pequenos agricultores, não é qualquer tipo de agricultor, nesse caso específico, né? Desde que obedeça à legislação em termos de valores per capita. Né? Então, o normativo da Conab hoje prevê R$ 8.000 por agricultor. Apesar da mudança agora legislativa do programa Alimenta Brasil, a gente crê que vai passar para R$ 12.000 esse valor. Né? Mas desde 2015, que aqui no nosso estado, a gente não adota a política de compra direta, porque não visualizamos aqui ainda essas baixas de preço dos produtos da agricultura. Bem, antes aqui o Alagoas era só o estado da cana-de-açúcar, só produzia cana-de-açúcar, e hoje temos aí uma variedade, inclusive já até colhendo soja junto com a cana-de-açúcar, né, que pode até mais à frente ser também uma parte interessante para a Conab. No Agreste temos a produção de hortifruti, né, a parte a gente importava muito essa parte de verduras, de frutas, e hoje estamos produzindo pelo menos para a distribuição aqui do estado. É interessante para a Conab também? A Conab entra nessa parte de hortifruti? Olha, a Conab ela entra na compra, né, de diversos gêneros alimentícios. Né? A gente, quando faz a compra via o Alimenta Brasil, doação simultânea, nós temos a leque de produtos in natura, que chamamos as hortifrutis, não é? De maneira geral, e também dos produtos processados, como queijos, como bebidas lácteas, mel em compota, mel em sachê, enfim, polpas de fruta. Então, a cada ano que passa, a gente vem trabalhando no sentido de ampliar esse leque de produtos. Até porque a Conab ela tem um incentivo também de ajudar aquele pequeno agricultor
na associação, na cooperativa, também industrializar o produto. Não que o produto in natura não seja importante. Obviamente, é muito importante para a alimentação, né, para a nutrição de todos nós. Mas para aquele pequeno agricultor, né, vislumbrar voos mais altos no cenário econômico regional, faz-se necessário que ele possa incrementar, digamos assim, e agregar valor, melhor dizendo, aos produtos pelos quais ele produz. Foi assinado, inclusive, um acordo técnico entre a Conab e o consórcio intermunicipal do Agreste. Qual a finalidade desse acordo, Bruno? Olha, esse acordo foi uma ideia nossa, da minha e da nossa equipe lá aqui da regional, né? O primeiro acordo de cooperação técnica com o consórcio intermunicipal no Brasil, né, que a Conab celebra. E o intuito desse consórcio, desse acordo de cooperação, é a gente estreitar cada vez mais os laços com o setor produtivo do nosso estado. E muitos perguntaram, por que o Conagreste? Porque hoje no Agreste Alagoano é onde se concentra o maior número de produtores que vivem em regime de agricultura familiar e a maior diversidade de produção. Além disso, a gente tem uma ideia de fomentar o levantamento de informações agropecuárias como custo de produção das culturas pelas quais a Conab pesquisa, levantamento de safra de grãos, que nós ajudamos a fomentar a pesquisa no âmbito local para encaminhar para Brasília, e lá em Brasília ela consolida os dados que vocês podem observar quando aparecem nos jornais televisivos ou nos jornais via rádio. A gente observa dados da Conab sobre safra recorde no Brasil. Então, é o nosso trabalho, o trabalho dos técnicos da Conab que favorecem isso. Além do mais, a gente ampliar também a possibilidade de outras associações e cooperativas a participarem do programa Alimenta Brasil, cadastrar o maior número possível de criadores para participar do programa de venda em balcão, que muitos deles não sabem. Então, por exemplo, essa quinzena agora, o milho da Conab está custando R$80, enquanto você vai no mercado local, no varejo, entre R$95 e R$100. Então, muitos criadores não têm acesso. Então, essa é a oportunidade que a gente tem, junto com o consórcio, de favorecer essa oportunidade. Além do mais, da gente também fomentar, através de prefeitos, vereadores, presidentes de associações, cooperativas, lideranças, o fomento pelas emendas parlamentares, para que a gente possa também ampliar e aumentar os percentuais remuneratórios para os agricultores nessas associações. Inclusive, né, a Conab teve, você mencionou aí com relação às emendas parlamentares, inclusive deputados, né, começou inclusive com a deputada Tereza Nelma, que colocou uma emenda parlamentar, né? Isso para a Conab foi bom, ter recursos de emenda parlamentares para a compra desses alimentos? Com certeza. Inclusive, a deputada Tereza Nelma, né, foi a pioneira aqui no estado a aportar R$400 mil de recurso de emenda. Em seguida, nós tivemos uma emenda de bancada do deputado Paulão, do deputado Isnaldo Bulhões, na importância de R$3,5 milhões. Então, assim, isso é uma iniciativa que a gente sempre costuma dizer aqui em Alagoas, que não é iniciativa do Bruno em si e da equipe, mas de todos os participantes da agricultura familiar. Porque sem os agricultores, sem os presidentes de associações, sem os líderes políticos regionais, nós não conseguiríamos obter esse êxito. Inclusive, Alagoas hoje é referência no Brasil em emendas parlamentares. Hoje nós temos o maior volume de recursos do Brasil. Então, é um ponto positivo para Alagoas, um estado que vive basicamente da agricultura familiar nessas regiões e que a gente está promovendo mais uma forma de renda para o agricultor. Além do mais, das outras fontes, como o PENAI, como as compras diretas dos municípios. Então, é a Conab participando e ajudando cada vez mais a fomentar a economia regional desses agricultores. Isso garante que o agricultor ele permaneça no campo, né? Não fica aí, tentado em vir para a cidade. Com certeza. Esse é um dos grandes objetivos nossos é justamente diminuir cada vez mais o êxodo rural. A gente vem observado, eu não tenho de cabeça os números percentuais, mas a gente observa que muitos agricultores estavam deixando o campo. E a Conab intervindo junto com as parcerias da União, dos parlamentares, dos estados, dos municípios, a gente observa que a gente tem ajudado a diminuir. E, consequentemente, a gente quer, inclusive, que os agricultores que foram para as capitais retornem para o campo. Porque, além da compra da produção, a gente tem outro objetivo junto ao consórcio e também os demais municípios do estado. É de que, conscientizando secretarias de agricultura, técnicos
voltados para o setor agropecuário, que a gente possa também diversificar culturas, para que os agricultores tenham uma diversidade de culturas, assim como o mercado produtivo, para que também ele possa agregar valor cada vez mais ao seu setor. Então, para esse pequeno agricultor, o pecuarista que está ouvindo a gente, né, a associação é a melhor forma, porque quando eu faço associação ou entro em cooperativas, eu cresço. É mais fácil a Conab fechar o negócio com uma cooperativa, com uma associação, do que com um produtor só. Com certeza. E detalhe muito importante, a gente também sempre fomenta o caráter associativo, né? Como você bem tratou, ninguém é forte sozinho. Unidos, né, cada agricultor, junto da sua comunidade, do assentamento, né, do povoado, é muito importante esse senso de união. Porque muitas vezes aquele agricultor, tem um agricultor naquele assentamento, o povoado, produz um pouco mais do que o outro, e às vezes ele tem um comércio local, um escoamento produtivo mais fácil do que o outro. E o outro agricultor muitas vezes perde a produção, vende um atravessador por um preço irrisório. Então a Conab, em parceria com os parlamentares que podem aportar recursos, assim como recursos oriundos do governo federal, a gente pode garantir para esse agricultor que ele permaneça na cadeia produtiva dele, que ele invista na sua terra, né? Porque ele recebendo o recurso, ele poderá investir mais em adubos, investir mais em implementos, para que ele possa cada vez mais aumentar a sua produção. Voltando às emendas parlamentares, é bom lembrar que a Conab tem uma dotação orçamentária para a compra desses produtos, mas às vezes quando você passa a ter essa emenda parlamentar, você recebe mais recursos e pode comprar mais do que aquele valor que você tinha no caixa para usar nesse determinado projeto. Exatamente. As emendas parlamentares, elas têm um viés muito interessante, porque o parlamentar ele pode aportar diretamente na associação ou cooperativa, ou seja, naquele CNPJ que ele indicar. O recurso oriundo do governo federal, através do Ministério da Cidadania ou do Ministério da Agricultura, ele tem uma destinação específica para cada regional, e aí vai depender do percentual, né, que cada estado tem, e são utilizados critérios objetivos, né, que funcionam como uma espécie de sorteio, digamos assim, mas um sorteio que utiliza um caráter objetivo na avaliação de cada associação que coloca um projeto, não é? Então, isso aí vai ter mais uma espécie de, digamos assim, de quem conseguir atingir mais pontos, quem conseguir alcançar mais os êxitos elencados pelo normativo, pode ter mais chance de ganhar. Já com as emendas é diferente. Com as emendas, você consegue ter essa garantia através do parlamentar e também um acréscimo superior de valores. Hoje, na Conab, por exemplo, utilizando-se do sistema de ranqueamento, que é esse critério objetivo, pode-se ter projetos de até R$320 mil. Já com as emendas, não. As emendas vocês podem ter até projeto de R$1 milhão, R$1,5 milhão por associação. E é o parlamentar que indica, olha, para aquela comunidade X, é uma comunidade quilombola em determinado local, o indígena pode também ou não? É diferenciado? Não, pode sim. Inclusive, tem grupos indígenas na região de Palmeira dos Índios, de Porto Real do Colégio, que são organizados, que possuem associações. E também um dos objetivos da Conab, da nossa gestão, de ampliar também para os grupos dos povos tradicionais. Porque muitas vezes a gente observa que no nosso estado a maioria dos povos tradicionais, quando possuem associações, elas ainda não estão tão organizadas para participar dos programas. E nós, enquanto técnicos da Conab, nós estamos tendo muito cuidado em cada vez mais capacitar esse público, que é um público que merece a nossa atenção e merece um olhar da nossa instituição. Quem está ouvindo a gente, está interessado, onde procurar essas informações? Tem na internet ou tem que aparecer lá no escritório da Conab em Maceió? Olha, tem no nosso site da Conab, que é o www.conab.gov.br. Lá vocês podem buscar diversas informações do que foi tratado aqui, como também nos procurar na Superintendência Regional, que fica localizada aqui em Maceió, no centro da cidade, na Rua do Livramento, no edifício Valmap, sala 904. Esse edifício fica vizinho à Superintendência do Banco do Brasil. A Conab trabalha também com levantamento de dados, como você mencionou, né? E como funciona e qual a importância desse trabalho? Estimativa de safra, qual a importância, Bruno? A importância é muito relevante aqui para o nosso país, para o nosso estado. O levantamento de safra de grãos, como nós temos aqui, nós levantamos os dados da cultura do feijão, do arroz, da soja, do milho, não é? E do algodão. E com essas informações, nós ajudamos aos colegas de Brasília a consolidar os dados para que nós apresentemos aos institutos de pesquisa, a exemplo do IBGE,
e a gente também possa promover em demais ações voltadas para a informação agropecuária, para a inteligência agropecuária. Também fazemos levantamento de informações no âmbito da cana-de-açúcar no nosso estado, que também subsidia também a consolidação no Brasil. Além dos custos de produção, como mencionei, aqui em Alagoas, nós fazemos os estudos das seguintes culturas: maracujá, mandioca, abacaxi e cana-de-açúcar. Então, tanto em São Miguel dos Campos como em São Luís do Quitunde. E com esses custos de produção, a gente vem ajudando bastante os agricultores nas políticas de fomento junto a instituições financeiras, a exemplo do Banco do Nordeste, também favorecendo nas aquisições de bônus aos programas, a exemplo do PGPAF, que é Programa de Garantia de Preços de Agricultura Familiar, em situações em que o agricultor, quando o preço da produção, o exemplo do inhame, vamos dar um exemplo do inhame, quando o preço do inhame está abaixo do preço de mercado e aquele agricultor tem algum tipo de empréstimo junto à instituição financeira, ele automaticamente ganha aquele bônus. Vamos supor, um bônus de 10%, de 20%, de 30%, vai depender do valor se está abaixo do preço mínimo. Então, são essas vantagens que muitos agricultores e ouvintes não têm acesso, nunca ouviram falar, que nós, aqui na Conab, nós temos todo o total interesse em proporcionar a cada um de vocês. Ou seja, muita gente já ouviu falar da Conab, mas não sabe, agora está sabendo da importância aí da Conab, né? Inclusive para você que é plantador, você que planta cana-de-açúcar, tem a subvenção, como você mencionou, né? A garantia do preço mínimo. Bruno, quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Não, só agradecer o convite, né? É muito importante a gente ter essas conversas aqui e cada vez mais esclarecer aos ouvintes a importância de nós termos a informação correta, né? De nós termos a oportunidade de experienciar esses momentos de estudo e de aprendizado junto com a agricultura familiar do nosso estado. Então, contem conosco, estamos de portas abertas na nossa regional e queremos sim, cada vez mais, ampliar nossas atividades para que todos os agricultores familiares do estado estejam sempre em sintonia e cada vez mais com as suas produções crescendo. Tá bom então, Bruno, bom dia para você e toda a equipe. Muito bom dia a todos os ouvintes e muito obrigado e um forte abraço. Conversei então aqui no CBN Agro Maceió com o superintendente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Bruno Barros Yales da Silva. E a gente conversou sobre a importância da Conab para o agricultor, as ações da Conab e sua importância para a população. Vem aí o repórter CBN. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. E na sua rádio CBN em 104,5 até às 10 da manhã tem o programa CBN Agro Maceió. Um oferecimento de Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Tem a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo o seu test drive. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo o CBN Agro Maceió, todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E foi publicado no Diário Oficial do Estado do último dia 29 o Decreto número 91.345 de 2023, que institui nas cidades de Penedo, Porto Real do Colégio e Igreja Nova o Programa de Apoio à Industrialização e ao Fomento da Produção do Arroz.
O objetivo do decreto é conceder benefícios fiscais do ICMS para a indústria que realize o beneficiamento, o rebeneficiamento e o empacotamento de arroz, bem como fomente sua produção. De acordo com o decreto, concede crédito de presumido correspondente a 92% do valor do saldo devedor do ICMS mensal apurado referente às operações próprias de saída de produtos industrializados pelo estabelecimento. Estes benefícios previstos neste decreto poderão ser alterados ou revogados a qualquer tempo, nas seguintes hipóteses: inadimplência com o pagamento do ICMS por mais de 60 dias, existência de débito perante a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal ou a Seguridade Social e Ambiental. E essa semana, a equipe técnica da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, realizou um trabalho de campo com vistas à manutenção da área livre da praga do mofo azul do tabaco. A iniciativa faz parte das ações do Programa de Manutenção do Reconhecimento Oficial da Condição de Área Livre do Mofo Azul do Tabaco, criado em 2009, com o propósito de atender a demanda do setor produtivo e mercados mais exigentes quanto a padrões fitossanitários. A certificação assegura a exportação do produto alagoano para o mercado mundial, em especial a China, que exige a chancela do Ministério da Agricultura para a importação. A praga pode ocasionar perdas significativas da produção, limitando desta forma a exportação do tabaco para países consumidores. As ações de campo ocorrem em 3 fases de desenvolvimento da planta e acontecem nos municípios de Arapiraca, Taquarana, Traipu, Lagoa da Canoa, Feira Grande, Igaci, Craíbas, Junqueiro, Coité do Noia, Limoeiro de Anadia, Giraldo Ponciano e São Sebastião. Todo o material que foi coletado foi encaminhado para análise em laboratório oficial do Ministério da Agricultura, onde serão emitidos laudos das amostras. E serão produzidos relatórios que serão enviados ao Ministério da Agricultura para que seja mantido o status de área livre do mofo azul do tabaco. E atendendo a uma determinação do Ministério da Agricultura e Pecuária, o governo de Alagoas, através da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, criou uma força-tarefa com representantes de órgãos do meio ambiente e da área da saúde e definiu plano de ações com orientações sobre como a população deve proceder ao encontrar aves silvestres marítimas caídas vivas ou mortas. Essas medidas estão sendo adotadas depois que foi constatado casos de gripe aviária em aves registradas nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. De acordo com o presidente da ADEAL, Otávio Tavares, as medidas que estão sendo adotadas são de prevenção e de vigilância, pois o estado, até o momento, não registrou nenhum caso. Caso você encontre uma ave silvestre caída ou doente, evite entrar em contato com ela. Deve ser acionado imediatamente o Batalhão de Polícia Ambiental pelos números 98752-2195 ou 98833-5879 ou pelo número 190. Caso seja encontrada uma ave morta, entrar em contato com o Instituto Biota através dos números 99115-2944 ou 98815-0444. E mais casos de influenza aviária de alta patogenicidade, o H5N1, estão sendo diagnosticados em estados brasileiros. Agora foi a vez do Rio Grande do Sul. Uma ave silvestre de nome popular de cisne de pescoço preto foi encontrada na estação ecológica do Taim. O local já foi interditado para visitação. A doença já foi identificada em 6 espécies: 30 réis de bando, atobá pardo, 30 réis real, 30 réis boreal, corujinha do mato e cisne do pescoço preto. É importante lembrar que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves e nem de ovos.
As infecções humanas pelo vírus da influenza aviária podem ser adquiridas principalmente por meio do contato direto com aves infectadas, tanto vivas ou mortas. O Brasil continua livre de influenza aviária na criação comercial e mantém seu status de livre de influenza aviária, exportando seus produtos para consumo de forma segura. O consumo de carne e ovos se mantém seguro no país. E o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, esteve reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar dos recursos que serão disponibilizados para o Plano Safra 2023-2024. Fávaro disse que há um movimento de inovação na busca de recursos livres, com taxas de juros mais compatíveis com a conjuntura atual, e citou o ineditismo da liberação de crédito rural em dólar pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O ministro disse ainda que essas novas oportunidades de crédito atuam de forma paralela ao sistema de liberação de recursos pelo governo, e os ministérios da Fazenda e da Agricultura e Pecuária estão intensificando a busca por mecanismos para permitir que o mercado possa financiar a agropecuária brasileira sem a participação do Tesouro. Mais um país põe fim às restrições da importação da carne brasileira em virtude do caso de vaca louca atípico registrado no estado do Pará. Agora foi a vez do Catar anunciar o fim das restrições. Só essas 2 semanas, o Brasil vai voltar a vender carne para a Tunísia, Rússia e Palestina, diferentemente da forma clássica da enfermidade conhecida como mal da vaca louca. A forma atípica é de ocorrência natural e espontânea no rebanho bovino. Não representa risco à saúde pública, tampouco justifica restrições à importação, conforme diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal. Em função do caso, o Catar havia incluído o Brasil em 5 de maio de 2023 na lista de medidas de precaução que submetia o produto a condições restritivas. Em 2022, as exportações de carne bovina para o Catar somaram 36.900.000 dólares, o equivalente a 6 mil toneladas do produto. No primeiro trimestre de 2023, a corrente do comércio entre Brasil e o Catar foi de 231.600.000 dólares. Nesse período, as exportações de proteína animal ao Catar corresponderam a aproximadamente 75% do total exportado pelo Brasil. CBN Agro. E a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga os fabricantes e os comerciantes de produtos e serviços relacionados a animais a informar aos consumidores de que maus tratos a animais é crime. Pelo texto aprovado, os fabricantes de ração e produtos veterinários deverão incluir nos rótulos dos produtos a seguinte mensagem: abandono e maus tratos a animais é crime. Quando se tratar de cão ou gato, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda, pelo artigo 32 da Lei nº 9.605 de 98. A mensagem de advertência também deverá ser colocada em local visível nos estabelecimentos que comercializam os produtos, em clínicas veterinárias e pet shops. O texto incluirá ainda telefone para denúncias de maus tratos a animais. O descumprimento das regras sujeita o infrator às punições administrativas previstas na Lei dos Crimes Ambientais, como multa e suspensão das atividades. É importante reforçar a divulgação de informações às pessoas para conscientizá-las e educá-las para a necessidade do exercício da posse responsável e tratamento digno de animais domésticos, disse o relator do projeto, o deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, que recomendou a aprovação da proposta. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJ. E a região do Cerrado, na Bahia, começou a colher o algodão. O clima ajudou o produtor e isso está proporcionando ter um algodão com uma boa qualidade de fibra.
a expectativa é colher 1.937 quilos de pluma de algodão por hectare. O oeste da Bahia concentra 97,8% da produção da commodity no estado, ficando os demais 2,2% a cargo da região sudeste. As duas regiões somaram neste ciclo 312.500 hectares, 1,16% a mais que em 2021-2022, e devem produzir cerca de 600 mil toneladas de algodão. A colheita no Cerrado Baiano deve engrenar por volta da segunda semana de junho. O processo é 100% mecanizado. No sudoeste, que planta mais cedo, o algodão começou a ser colhido no final de abril. Nesta região, caracterizada pela agricultura familiar, a colheita manual ainda é comum. E foi assinado na última quarta-feira, dia 31, pelo governador Paulo Dantas e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, desembargador Fernando Tourinho, o termo de cooperação para a execução do Programa Rural Legal. Esse programa vai entregar gratuitamente 440 títulos de propriedade a pequenos agricultores de 11 municípios alagoanos. O Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, o ITERAL, vai ficar responsável pela certificação digital e desmembramento das terras, incluídas no processo de regularização fundiária. A Associação dos Notários e Registradores ANOREG-AL vai atuar junto aos cartórios para fazer o registro. Pelo Judiciário, conduzem o projeto a Presidência do Tribunal de Justiça, a Corregedoria Geral de Justiça. Segundo o presidente do ITERAL, Jaime Silva, já na próxima semana, o órgão deverá encaminhar ao TJ Alagoas os primeiros 440 processos para regularização fundiária. Caberá ao Tribunal de Justiça enviar essa documentação para a ANOREG, que distribuirá os cartórios para o registro dos títulos de propriedade. E uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia, CEPEA, mostrou que o preço do leite cru, captado por laticínios em abril, chegou a R$ 2,8961 o litro na média Brasil. Uma elevação de 2,4% frente ao mês anterior e de 9,3% em relação ao mês de março. Os valores foram deflacionados pelo IPCA de abril de 2023. Com isso, o preço do leite cru acumula uma alta real de 11,8% em 2023. A valorização do leite cru em abril seguiu ancorada na limitação da oferta no campo, prejudicada pelo avanço da entre-safra na maior parte do país. Por isso, a disputa entre laticínios por produtores esteve intensa em abril, contexto que manteve as cotações do leite em alta. Contudo, é preciso registrar que, na média Brasil, o índice de captação leiteira do CEPEA registrou o primeiro avanço desde novembro de 2022, de 0,2%, puxado pelos incrementos de 4,1% e de 3,7% nas captações do Paraná e de São Paulo. No acumulado do ano, a captação nacional registra queda de 6,4%. Assim, a expectativa dos agentes do setor é de que, em maio, seja registrada uma inversão da tendência no preço do leite pago ao produtor. Além da retração do consumo doméstico, as importações de lácteos seguem bastante elevadas. Em abril, as compras externas caíram significativos 30,3% frente às do mês anterior, mas o volume ainda esteve 3 vezes maior que o registrado em abril do ano passado. E a Companhia Nacional de Abastecimento Conab divulgou na semana passada um boletim de monitoramento agrícola. De acordo com o boletim, com a chegada do inverno e o aumento das chuvas em todo o país, a expectativa da safra de verão e inverno 2022-2023 nas principais regiões produtoras revela que, no período de 1º a 21 de maio, houve um aumento no volume de precipitações nas regiões norte e sul do país. No caso da região norte, as condições climáticas favoreceram especialmente o desenvolvimento do milho segunda safra. Já na região sul,
As chuvas que estiveram concentradas no estado do Rio Grande do Sul contribuíram para a recuperação do armazenamento hídrico no solo, sem prejudicar a colheita da soja e o preparo das áreas para a semeadura dos cultivos de inverno. De acordo com o estudo, o tempo seco no Centro-Sul reduziu a umidade no solo, mas em outras regiões produtoras, as temperaturas médias foram mais amenas e contribuíram para a menor evaporação. Esse fator possibilitou a manutenção da umidade no solo em níveis satisfatórios para a semeadura, o manejo e o desenvolvimento dos cultivos de segunda safra e de inverno na maior parte do país. Conforme observado no mês anterior, o déficit hídrico persistiu em áreas da Bahia e de Minas Gerais. O acompanhamento do índice de vegetação dos principais estados produtores de milho, segunda safra, estão refletindo a normalidade no desenvolvimento das lavouras. Apesar do atraso na semeadura, o índice está evoluindo acima da safra anterior e da média histórica em praticamente todas as regiões. E na última terça-feira, dia 30 de maio, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Carne Bovina a proposta de criação de um sistema voluntário de rastreabilidade de bovinos e bubalinos. A proposta será protocolada no Ministério da Agricultura e foi construída ao longo de 1 ano e meio pela Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, e pelas confederações estaduais de agricultura e pecuária e pelas principais entidades do setor que fazem parte do colegiado. A proposta inclui, entre outras, 3 pontos fundamentais: a adesão dos produtores, que devem ser voluntária. Os pecuaristas devem ter um prazo mínimo de 8 anos para se adaptar. Não haverá custos de acesso ao sistema para o produtor. Na reunião, os membros da Câmara Setorial destacaram a importância da voluntariedade de adesão pelos produtores, que após o prazo de 8 anos, a decisão ficará a cargo dos estados. Além disso, foi citada a necessidade de melhorias no sistema e restrição de acesso aos dados, que são estratégicos do produtor. O grupo sugeriu ainda a inserção da data de aplicação do brinco no animal, a fim de facilitar a rastreabilidade dos mesmos. O único investimento que o produtor vai precisar para conseguir fazer a rastreabilidade é a aquisição dos elementos de identificação individual. A proposta prevê a inserção das informações dos animais no sistema gratuitamente. CBN Agro. E agora, vamos às cotações da semana. Cotações da semana. Cotações desta semana publicadas no site do Sistema FAIAL. O milho, a saca de 60 quilos, cotado a R$ 130,80. O farelo de soja, saca de 50 quilos, R$ 145. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115. A mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 70. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, o quilo, preço mínimo de R$ 1,70, preço máximo de R$ 1,90. A arroba do boi gordo, cotada R$ 275. A novilha, arroba R$ 265. A vaca, arroba R$ 265. Ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 220. Frango vivo, o quilo, R$ 6,92. O leite, o litro, R$ 2,40. E agora um levantamento de preço feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL. Preço no atacado está sendo praticado no Ceasa, em Maceió, é o seguinte: ovos extra branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 230, preço máximo de R$ 235. Ovos grandes branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de R$ 210, preço máximo de R$ 225. O açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 108, preço máximo de R$ 115. O arroz beneficiado tipo 1 longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 125, preço máximo de R$ 130. Arroz beneficiado tipo 2 longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 115, preço máximo de R$ 120.
A farinha de mandioca torrada fina, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 150, preço máximo de R$ 155. A farinha de mandioca torrada grossa, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 135, preço máximo de R$ 140. O feijão carioquinha, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 240, preço máximo de R$ 250. O feijão macassar, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 185, preço máximo de R$ 186. O milho amarelo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 75. O abacaxi pérola grande, o cento, preço mínimo de R$ 450, preço máximo de R$ 500. O abacaxi pérola médio, o cento, preço mínimo de 300, preço máximo de R$ 350. O abacaxi pérola pequeno, cento, preço mínimo de 200, preço máximo de R$ 250. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de 65, preço máximo de R$ 75. A banana nanica de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. A banana da terra, o cento, preço mínimo de 110, preço máximo de R$ 125. A banana da terra de segunda, o cento, preço mínimo de 80, preço máximo de R$ 90. A banana maçã, o cento, preço mínimo de 50, preço máximo também de R$ 50. A banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de 35, preço máximo de R$ 40. A banana prata de segunda, o cento, preço mínimo de 25, preço máximo de R$ 30. O coco seco, o cento, preço mínimo de 180, preço máximo de R$ 200. Já o coco verde, o cento, preço mínimo de 150, preço máximo também de R$ 150. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo de R$ 70. A goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 50, preço máximo de R$ 55. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. A laranja pera grande, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. O limão Tahiti, o cento, preço mínimo de 20, preço máximo de R$ 25. A manga espada, caixa de 23 a 27 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 75. A manga tome, caixa de 22 a 24 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo de R$ 65. O mamão Havaí, quilo, preço mínimo de R$ 4, preço máximo de R$ 4,50. O mamão Formosa, o quilo, preço mínimo de R$ 2,50, preço máximo de R$ 2,75. O melão amarelo, o quilo, R$ 2,70 o preço mínimo e R$ 3,25 o preço máximo. O maracujá azedo, caixa de 15 a 18 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 75. A melancia Red, o quilo, preço mínimo de R$ 1,75, preço máximo de R$ 2. Abóbora cabocla, o quilo, preço mínimo de R$ 2,50, preço máximo de R$ 3. Abóbora leite, o quilo, preço mínimo de R$ 2,50, preço máximo de R$ 2,75. A abobrinha, o quilo, preço mínimo de R$ 2,75, preço máximo de R$ 3. A macaxeira, caixa com 25 quilos, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 50. Alface lisa, 12 pés, preço mínimo de R$ 9,60, preço máximo de R$ 15. O coentro, o molho de 8 a 10 quilos, preço mínimo de 25, preço máximo de R$ 30. O chuchu, saco de 15 a 18 quilos, mais ou menos 50 unidades, preço mínimo de 10, preço máximo de R$ 12. O inhame da costa, 15 quilos, preço mínimo de 120, preço máximo de R$ 130. O repolho híbrido, o quilo, R$ 2 o preço mínimo e R$ 2,50 o preço máximo. A cebolinha, o molho, quilo, preço mínimo de 5, preço máximo também de R$ 5. O feijão verde com casca, o quilo, preço mínimo de R$ 2,50, preço máximo de R$ 3. E o milho verde 50 espigas, preço mínimo de 40, preço máximo de R$ 45. Tá então a cotação de preço realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, os preços praticados na Ceasa em Maceió. CBN Agro. E chegamos ao final de mais um CBN Agro Maceió. Produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. CBN Agro Maceió, oferecimento de Nissan Frontier.
a picape mais completa e tecnológica da categoria. Tenha a melhor picape com o melhor preço do Brasil. Agende logo o seu test drive. CBN Agro Maceió de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.